Olá, muito boa noite para você, eu sou o Breno Granzotti, começa agora o Boa Noite Tamandaré, que hoje recebe Cristiane Nardi, é assim que fala? Isso. Nardi, advogada, para falar um pouquinho sobre a proteção da mulher no direito da família e também no direito criminal. Boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, Brenão, boa noite a todos. Obrigada a oportunidade de vir falar desse tema que para mim é tão caro. Bom, a minha ideia aqui é fazer um diálogo, né, mostrar para você como a gente consegue, né, como advogado, atuar no meio jurídico, de modo a proteger a mulher tanto no âmbito criminal quanto no âmbito de família. Lembrando que, assim, se a gente tiver um processo judicial, são processos separados, mas são assuntos que se relacionam. Então, a partir do momento que eu tenho uma informação no processo de família, que eu estou diante de uma situação de violência doméstica, o próprio processo de família tem que tomar alguns cuidados, ali tem algumas regras próprias que devem ser observados, de modo a não gerar uma nova violência para a mulher que está nessa situação. Maravilha. Então hoje é um programa de utilidade pública, nós vamos esclarecer algumas dúvidas, como muito bem colocou a nossa advogada. E você pode participar aqui do nosso programa colocando seus comentários pra gente dar aquele boa noite de toda semana e mandando o link da nossa transmissão para os seus amigos. Lembrando que nós estamos também pelo nosso site, tamandarenoticias.com.br. Doutora, para começar, quais são as principais medidas protetivas que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica? Bom, a Lei Maria da Penha prevê vários tipos de medida protetiva que devem ser analisados pelo juiz caso a caso. Ou seja, não são todas as medidas que estão previstas na lei que vão ser automaticamente aplicáveis. Por quê? Como eu falei, tem que analisar o caso, tem que ver em qual tipo de situação que a vítima está colocada. Para a gente começar esse assunto dos tipos de medida protetiva, eu vou te explicar primeiro o que seria vítima de violência doméstica. Perfeito. Tá? Porque, assim, muitas pessoas acham que, assim, vítima de violência doméstica é só uma mulher que está num relacionamento amoroso, morando junto, né, ou num namoro. Não, a gente tem vítima, configura-se pela lei, e daí a gente teve já várias discussões nos tribunais, de outros casos, se estende, se não estende, o que considera vítima de violência doméstica. Vítima de violência doméstica é toda pessoa que se identifica na condição de mulher, ou seja, não é apenas mulher biologicamente falando, né? Casos de trans também podem ser aplicados a toda a norma protetiva de violência doméstica, e seja uma pessoa que se identifica como mulher e está numa condição, seja de familiar, de vínculo com aquela pessoa que seria o réu ali, o agressor, ou ela não tem um vínculo familiar, mas tem um vínculo amoroso. Então, por exemplo, namorados que não coabitam, namorados que não moram na mesma casa, pode ter uma situação de violência doméstica. Uma filha com uma mãe pode ter uma situação de violência doméstica. Um filho com uma mãe, eu posso que a mãe seja vítima de violência doméstica, entende? Então, seja um vínculo de parentesco ou um vínculo amoroso. Agora, por exemplo, eu tenho um vínculo com a pessoa que é meu vizinho, e meu vizinho lá me xingou e tudo mais, só que não tá numa situação de violência doméstica. Por quê? Porque eu não tenho um vínculo de parentesco com aquela pessoa e nenhum relacionamento amoroso, né? Então, basicamente é isso. Primeiro é importante a gente entender o que seria vítima de violência doméstica, tá? Agora, doutora, e se eu tiver o caso de um pai que bateu num filho, daí não é situação de violência doméstica. É uma outra área. Isso, aí eu vou entrar na discussão de proteção da criança, do adolescente, entendeu? Ou, se forem dois adultos, na esfera normal ali do direito penal. Mas não nessa situação específica de vítima de violência doméstica, que daí eu aplico a Lei Maria da Penha com todas as suas normas. Explicado o que configura vítima de violência doméstica, quais seriam as principais medidas que você me perguntou? Normalmente a gente tem proibição de contato por qualquer meio, rede social, celular, mandando recado por terceira pessoa diretamente, proibição de contato, proibição de aproximação, ou seja, e daí lá o juiz vai analisar, é preenchido na delegacia, quando você faz o boletim de ocorrência, um chamado formulário de avaliação de risco, onde a gente coloca, a vítima, né, coloca todos os dados, tem várias perguntas, assim, um questionário mesmo que ela vai respondendo. Acredito que o histórico, né, daquela situação? Tem assim, não só da situação. A situação, ela é lavrada no boletim de ocorrência. Você relata, você vai na delegacia, né, ou de forma online, relata o que aconteceu, vai constar no boletim de ocorrência. Mas, além disso, nos casos de violência doméstica, o CNJ montou este formulário, que ele deve ser aplicado em todos os casos de violência doméstica,
em que você vai responder perguntas sobre a vítima, ela vai responder perguntas dela com o agressor, perguntas do agressor e perguntas do relacionamento deles. Por exemplo, o agressor já apresentou algum comportamento agressivo? O agressor tem algum histórico de dependência química? Vocês possuem filhos juntos? Vocês têm filhos menores juntos? Qual foi a última situação de violência? Você passou por alguma gravidez e no período da gravidez você sofreu violência? Tudo isso para você verificar, né, para ser possível levar para o juiz a informação de que qual que é o tipo de violência, de situação ali que aquela vítima está exposta, para permitir de uma forma mais concreta, naquele caso, eu conseguir dizer quais são as medidas cabíveis. Por exemplo, se a vítima mora a 500 metros da casa do agressor, eu tenho que aplicar uma medida de proibição de contato e aproximação de 200 metros, por exemplo. Agora não, ela mora mais longe, eu consigo colocar lá 1 quilômetro. Então, são detalhezinhos ali, mas antes desse formulário de avaliação, o problema que a gente tinha era assim, a pessoa ia na delegacia, fazia a denúncia, né, fazia o boletim de ocorrência, pedia medidas protetivas, e vinha uma frase explicando o que aconteceu. E assim, não digo nem por má fé ou má intenção dos policiais, de quem atendeu, mas muitas vezes por desconhecimento dos cuidados que aquele caso exige. Certo? Porque assim, se eu pegar uma situação de roubo, alguma outra situação, ela vai ser depois, da mesma forma que os processos de violência doméstica, depois apurados. Mas, nesse caso de violência doméstica, como que eu vou conseguir dar uma medida protetiva de uma forma justa, de uma forma segura, sem saber o que está acontecendo? Outras questões que a gente pode colocar como medidas protetivas. Eu falei para você da proibição de contato. Proibição de contato por qualquer meio, né? Proibição de aproximação local, do trabalho, da academia, da casa, detalhar essas informações. Proibição, por exemplo, de suspensão provisória do direito de convivência com os filhos. Então, assim, eu tenho filhos menores, eles são usados como instrumento para me atingir, como um instrumento de violência. Então tem como provisoriamente, né, porque não existe uma forma, nenhum juiz vai dar em definitivo, o pai nunca mais vai ter contato com os filhos, mas eu posso provisoriamente suspender esse direito de visita, porque naquele caso concreto eu verifico que aquelas crianças e adolescentes estão sendo colocados em risco e sendo usados como instrumento para atingir a vítima. Mas lembrando que cada vez mais tem sido mais difícil o juiz dar isto, porque a gente também tem o outro lado de muitas mulheres acabarem usando os filhos para atingir o ex-marido, por não aceitar o relacionamento. Mas na frente a gente entra nessa parte, né, Brandon? Mas assim, a gente tem que ter esse cuidado que tem essas duas questões. Mas existe na Lei Maria da Penha previsto que pode acontecer de uma das medidas protetivas ser a suspensão provisória do direito de convivência do pai com os filhos, se for um caso de um relacionamento ali que eu tenho filhos menores. Além disso, afastamento do agressor do lar. Muitas mulheres ficam com medo de fazer denúncia de violência doméstica, né, e de pedir medidas protetivas, porque falam, não, mas é que ele mora aqui, mas a casa é dele, ou eu moro no terreno da sogra, o que eu posso fazer, para onde que eu vou, eu não tenho para onde ir. O que a Lei Maria da Penha prevê? A prioridade é a vítima estar protegida. Então, assim, se é o caso de afastamento do agressor do lar, o juiz vai dar essa medida e vai determinar, vai comunicar previamente à vítima, foi concedida medida protetiva, ele vai ser afastado do lar. É comunicado ao oficial de justiça. Por mais que a casa seja dele, o terreno seja aí dele. Depois discute isso na área de família. Perfeito. Entende? Mas assim, o que a lei prevê? Aí vai primeira proteção da mulher, depois... Isso, depois questões patrimoniais que vão ser discutidas na área de família, tá? Mas enfim, aí vai o oficial de justiça ao local, a vítima estando ou não. Normalmente tem procedimento ali de conversar antes com a vítima para garantir a proteção dela no momento em que for acontecer esse afastamento do lar. E o oficial de justiça vai até a casa e comunica a decisão de afastamento do lar, que o agressor precisa sair. Se houver alguma, né, resistência e tal, ele pode acionar a polícia, tá? Essa
outra possibilidade de medida protetiva, afastamento do agressor do lar. A gente também tem muitos casos em que a gente conversou agora da vítima morar no terreno da família do ex-companheiro, né? No caso, se for um casal. E ela não querer ficar na casa. Fala, não, mas eu tô no mesmo terreno que ele, eu até tenho essa possibilidade de afastamento dele do lar, mas a família dele vai estar ali, eu vou sofrer represálias. Né? Lembrando que também, a depender do caso, a gente consegue estender essa medida protetiva para demais familiares do agressor. Tá? Então eu consigo ali que a medida protetiva conste também como pessoa que não pode se aproximar, né? Como, entre aspas, réu, a mãe do agressor, o pai, a irmã, entende? Que também vão ter que respeitar essas medidas protetivas de proibição de contato, de aproximação, a depender do caso, tá? Mas a lei também prevê que sejam garantidos, não é em toda a cidade que tem, mas que existam locais de abrigamento de mulheres, entende? Por exemplo, a gente está aqui em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. A gente tem em Curitiba a Casa da Mulher Brasileira, e a gente tem lá tanto um local de abrigamento da mulher, nos casos em que ela deseja sair do lar e ela não tem para onde ir. Procura o lar. Isso. E também existe até um abrigamento de pets vinculados né, estão vinculados a essa vítima. Eu quero sair de casa, né, eu tô nessa situação de risco, não quero ficar aqui, e eu não tenho para onde ir, nem meus bichinhos, tudo bem. Existe um mecanismo, pelo menos aqui, né, em Curitiba, na região metropolitana, de proteção dessa mulher e abrigamento dessa mulher, dos filhos e até mesmo dos pets. Perfeito. Né? Uma questão bem legal também de colocar, que a Lei Maria da Penha prevê que, nos casos em que a vítima mulher, né, com filhos menores, ela muda de residência para garantir a sua proteção nessa situação, a lei prevê que os filhos dela têm prioridade nas escolas públicas, né, de vagas perto da casa dela. Então, por exemplo, ela saiu daqui tá morando aqui em Almirante Tamandaré, ela saiu daqui por conta da situação de violência, ela foi morar em, sei lá, 4 Barras. E aí os filhos dela estão na escola municipal no meio do ano letivo, como que vai fazer? A prioridade é para eles. A lei prevê essa prioridade de vagas no colégio próximo à casa da vítima, para os filhos que estão da vítima em situação de violência doméstica. E falando em filhos, tem muitas mulheres que acham que ao denunciar elas podem perder a guarda dos filhos. Isso é uma das principais ameaças. Na verdade, assim, hoje em dia, o que a gente tem, né, normalmente na situação de violência doméstica que faz a mulher não ter coragem de denunciar, de ir atrás dos seus direitos? Dependência econômica e medo de perder a guarda dos filhos e não ter para onde ir com os filhos. Lembrando que mas eu ganho menos, ou eu não tô trabalhando, a gente combinou e eles o provedor da casa, acontece muito, e eu não sei, e ele me ameaça. É a ameaça mais comum. Se você sair daqui, eu vou te deixar sem nada e você vai perder a guarda dos seus filhos. Não é assim que funciona. Para uma mãe perder a guarda dos filhos, eu preciso que esteja comprovado que essa mulher não tem condições de cuidar dessas crianças, que ela está colocando em risco essas crianças. Você está colocando em risco? Não, eu só não tenho condições financeiras. Tudo bem, se você está numa situação em que o homem sempre ficou como provedor do lar e você abriu mão da sua vida profissional para cuidar dos filhos, isso acontece, né, muito, e isso foi um acordo, entre aspas, ali durante o relacionamento de vocês, não é o fato de você não querer estar mais nesse relacionamento que você vai sair com uma mão na frente e outra atrás, inclusive vai deixar os seus filhos desamparados, que muitos homens fazem isso. O que acontece? Aí entrando um pouquinho na área de direito de família, já fazendo um spoiler, né? A gente tem a previsão dos alimentos chamados compensatórios, quando a mulher precisa de um período ali para se, né, depois de terminar esse relacionamento, para se recolocar no mercado de trabalho, e vai ser dada provisoriamente uma pensão para ela, a depender do caso. A mulher tem, por exemplo, 30 anos de idade. Essa pensão é mais fácil dela se recolocar no mercado do que uma mulher que está com 50 e está se separando agora e ficou o tempo todo sem trabalhar. Ou a mulher tinha 2 empregos e ela saiu de um, conforme combinado deles, para cuidar do filho que estava para nascer, e depois de muitos anos resolveram se separar e a renda dele é tipo 2, 3 vezes a dela, mas ela já tem um emprego. Tudo bem, mas o juiz vai analisar a diferença salarial entre os dois e que ela vai ter a dificuldade, entre aspas, de
ter que dividir os cuidados do filho, dos filhos, com se recolocar no mercado de trabalho ou procurar mais um emprego. Então, nessas situações, a lei prevê os chamados alimentos compensatórios, que é uma pensão para a mulher se recolocar, como se fosse uma indenização, que um ex-marido ou ex-companheiro, não precisa ser casado, vai pagar para ela por um período para ela se recolocar no mercado de trabalho. Entende? Então, assim, muitas mulheres, não, mas eu vou sair com uma na frente e atrás e tal. Inclusive, essa situação de alimentos compensatórios, que a gente chama dessa pensão para ex-mulher, ex-companheira, embora ela seja uma questão afeta ali, né, que a gente discute no direito de família, é possível, está previsto na Lei Maria da Penha, que o juiz criminal provisoriamente fixe essa pensão de alimentos compensatórios, no momento em que ele concede medida protetiva. Então, assim, existem mecanismos de proteção, tanto da mulher quanto dos filhos, para essa situação de violência doméstica. Tá? E a questão de perder a guarda dos filhos, não, eu comprovei que a mulher é usuária de crack e deixa meus filhos ali junto na casa e tudo mais. Aí você tem uma situação de risco para a criança. Tá? Outra questão que também acontece, a mulher teve medida protetiva concedida, o ex-companheiro, o ex-marido não aceita o fim do relacionamento, está até cumprindo as medidas de proibição de contato, mas não aceita e começa o quê? Mas ela tá indo pra balada e os meus filhos estão aonde? Se ela colocou os filhos sobre a responsabilidade de um adulto, por exemplo, deixou com a mãe... Ela pode seguir a vida dela. Gente, não tem nada a ver. Não caiam nessa ameaça, por favor. Mas assim, o que normalmente os ex-companheiros, ex-maridos nessa situação de violência doméstica fazem? Tentam te atingir nos pontos mais vulneráveis, que é financeiro e filhos. Mas não é bem assim. Que daí entra até como desculpa na própria pensão alimentícia também. Ele está gastando dinheiro com aquilo ali, né? Isso. Ele paga R$300 de pensão. Nossa, mas esse dinheiro ela tá usando pra balada, tá usando pra bancar os machos, né? E tudo mais. Não é bem assim, né? E até porque, assim, entrando na questão um pouquinho da pensão alimentícia para os filhos, a pensão alimentícia, e já começando a ir tirando um mito, não é 30% sempre. Tá? O que acontece? Casos e casos, né? O juiz vai analisar a possibilidade de quem tem que pagar a pensão, quanto que essa pessoa ganha, a necessidade da criança, por isso é tão importante, né? Eu pelo menos, sou aquela advogada chata que fica enchendo o saco do cliente, me mande documento, me mande extrato, me mande isso, porque processo é prova. Que a mãe gasta com a criança. Isso, comprovei que a criança tem essa necessidade, comprovei que o pai consegue pagar aquele valor. E a mãe, que também tem que contribuir, ela ganha um valor inferior ou ela não está no momento trabalhando. Tô com uma filha bem pequenininha, por exemplo, né? E daí o juiz vai analisar tudo isso ali de uma forma proporcional para fixar o valor da pensão. 30% é quando o juiz não tem nenhuma informação de quanto que o pai ganha. O pai ou a mãe, né? Quem for obrigado ali no momento ao pagamento da pensão. Aí, assim, não está previsto na lei, mas foi, assim, um entendimento firmado pelos tribunais de que quando eu não tenho nenhuma informação sobre quanto aquela pessoa ganha, eu não vou deixar a criança desamparada. Então, eu preciso de algum parâmetro para fixar. 30% é baseado no salário mínimo, isso? Então, normalmente os juízes colocam assim, 30% do salário mínimo ou dos rendimentos líquidos comprovados. Então, assim, o juiz fixou a decisão liminar lá no processo de alimentos, né, de família. Fixou a decisão de alimentos provisórios, né? Você deu entrada no processo, em primeiro momento o juiz já analisa e já fixa provisoriamente, sem a outra parte se manifestar, um valor de pensão. Tá, mas eu não sei qual que é o emprego dessa pessoa, eu não sei quanto que ela ganha, não sei, mas eu preciso fixar. Então, daí o juiz coloca lá, 30% sobre o salário mínimo ou sobre o rendimento líquido, se ele tiver emprego registrado. Aí, depois disso, o juiz determina, né, o cartório cumpre para fazer um ofício ali, e você consegue consultar no sistema do Ministério do Trabalho chamado CAGED, se ele tem algum vínculo empregatício vigente. Então, daí você descobre que a pessoa está trabalhando registrado, tem um vínculo com o empregador tal. Aí o juiz determina que seja primeiro feita essa consulta no CAGED, aí é oficiado esse empregador para ele mandar o olerite e informar quanto que essa pessoa ganha. E daí já é descontado em folha, certo? A pensão dessa decisão provisória. E daí, nesse meio tempo, pode haver uma audiência de conciliação, pode haver contestação, as partes podem fazer acordo, mas eu já tenho preliminarmente ali um valor de pensão fixado, e quando eu não tenho informação, normalmente é isso de 30%. Mas a lei não prevê 30%. A lei prevê que eu tenho que olhar a necessidade
do menor, a possibilidade de quem tem que pagar e a razoabilidade, a proporcionalidade entre esses dois requisitos para fixar o valor da pensão. Perfeito. E a diferença na proteção das mulheres casadas e daquelas que têm união estável? Tem alguma diferença entre as duas ou é a mesma coisa? Não. A Lei Maria da Penha não prevê diferenciação nesse sentido. Ela só prevê o requisito de comprovar que a mulher estava naquela situação, né? Seja um vínculo amoroso ali, sem coabitação, ou um vínculo de parentesco com coabitação. Só terminando a questão das medidas protetivas, que você me perguntou. Perfeito. A gente tem mais duas questões que eu acho que seria bem interessante colocar. Como eu falei, cada caso o juiz vai ver o que cabe e o que não cabe. Existe uma possibilidade de medida protetiva, uma modalidade, que é a suspensão provisória de posse de arma de fogo. Por exemplo, eu tenho um agressor que ele tem porte de arma de fogo. Ou ele é policial, ou enfim, tem várias situações ali, mas que ele tem uma arma. Ele pode ter suspenso esse direito de ter essa arma, já na medida protetiva, ou seja, eu não tenho nenhum processo criminal ainda. Mas na medida já... Já, dependendo do caso, o juiz pode. Um fator de risco para a própria mulher, risco, né? Então, por isso é tão importante o o formulário que eu comentei de avaliação de risco. Perfeito. E uma outra questão também que é interessante é que na medida protetiva também o juiz pode determinar o encaminhamento já nessa fase, nesse começo do agressor para participar do chamado curso reflexo sobre violência doméstica, que é basicamente o que? O homem vai lá por, sei lá, dependendo do caso, 4 encontros semanais, para ficar lá numa roda com outros homens que também estão nessa situação sendo agressor, conversando com o psicólogo e tudo mais sobre violência doméstica, sobre machismo, para fazer ele justamente refletir sobre esse comportamento que ele estava tendo. Isso normalmente é colocado lá no final, quando tem uma sentença penal, como uma das formas de cumprimento da pena. Mas existe na Lei Maria da Penha, a possibilidade de já na medida protetiva ser determinado isso. Além disso, também tem uma possibilidade de medida protetiva, que é o encaminhamento desse agressor para o CRAS, que é um órgão da comunidade responsável por acompanhamento de dependentes químicos, de pessoas que têm problemas com alcoolismo e tudo mais. A grande questão ali, nessa parte, é de que como que eu vou dar tratamento para uma pessoa que acha que não tem problema? Né? Mas a medida protetiva, a depender do caso, o juiz pode determinar esse encaminhamento para a pessoa que faça esse acompanhamento médico mesmo, né? Porque muitos casos de violência doméstica se desenvolvem ali porque a pessoa está numa situação de alcoolismo, de dependência química, que agrava a situação. Ele já tem uma tendência, né, a ter esse tipo de comportamento, e o alcoolismo, as drogas agravam essa situação dentro de casa, né? Bom, agora você tinha me perguntado... Vamos entrar, não lembro a última pergunta que eu fiz, mas vamos entrar um pouquinho no direito criminal agora. Quais são as penas previstas para os agressores de mulheres? Então, depende do crime. O que a gente tem hoje, até mesmo que é importante colocar, de diferenciações quanto aos crimes previstos no Código Penal para pessoas que não estão numa situação de violência doméstica. E também é importante colocar que no passado a gente teve algumas alterações legislativas bem importantes nas situações de violência doméstica. Então, assim, violência doméstica pode ser de várias formas. A própria Lei Maria da Penha prevê isso. Pode ser uma agressão física, pode ser uma agressão verbal, uma agressão moral, uma agressão de cunho econômico, né, financeiro, patrimonial. Então, assim, tem várias questões que podem vir a configurar uma violência doméstica e vários tipos de crime, certo? Da mesma forma, eu posso ter, na mesma situação, no mesmo episódio, mais de um crime. Então, tem que ser analisado de forma bem detalhada o caso. Mas, assim, se eu for pegar, por exemplo, uma situação de violência física, lesões corporais, vias de fato. Para começar, qual que é a diferença entre os dois? Lesões corporais é uma lesão que deixa uma lesão aparente. Deixa marcas. Então, ficou um roxo, ficou um corte, né? Tem situações mais graves que eu já peguei, inclusive casos assim, que a pessoa teve perda de audição, que ela perdeu dentes numa agressão física. Então, assim, uma lesão aparente. Essa lesão aparente é constatada como? Pode ser por um laudo
né, que é feito com encaminhamento lá para o IML. Mas muitas vítimas não falam que não são orientadas devidamente quanto a ir comparecer ao IML para fazer esse laudo, e muitas vezes o roxo some, né? Então ela não chegou até lá, tá, e daí vai ficar por isso mesmo? Não, pode ser uma foto também, pode ser testemunha. Então tem várias situações que podem comprovar essa lesão aparente. Não é simplesmente um laudo, tá? Porque acontece muitos casos da vítima não ir, ou assim, ela conseguiu fazer a denúncia, só que ela tava naquela situação de culpa, naquela situação de, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Porque eu vou mandar o pai dos meus filhos pra cadeia, a pessoa que sustenta a casa, e fica naquele conflito interno, que é extremamente comum numa situação de violência doméstica, né? Nesse ciclo de violência. Então, assim, mas ela tirou foto, ela tem aquela foto daquele dia. Entende? Então, isso pode configurar, nessas situações, lesão corporal. Vias de fato, a pena um pouco menor do que lesões corporais. Qual que é a diferença? Vias de fato não deixa lesão aparente. Mas eu tive uma agressão física. Por exemplo, puxão de cabelo. Um empurrão. Né? Empurrão, caiu, mas não ficou uma lesão aparente. Mas teve aquela agressão física. Tem penas diferentes, né? Obviamente, a via de fato, a pena um pouco menor. Mas essas duas situações configurariam uma agressão física. Agressão moral. Se eu tiver um xingamento, uma ofensa à honra, aí eu entro em injúria, calúnia e difamação, que são crimes que têm um procedimento próprio, né? Também tem a questão da ameaça, e a ameaça teve uma alteração legislativa ano passado, no ano de 2024. Por quê? Em situações que não são de violência doméstica, e até de violência doméstica, até ano passado, metade do ano passado, se eu for na delegacia, fizer uma denúncia porque a pessoa me ameaçou, e eu falar assim, eu quero representar e depois eu mudar de ideia, posso chegar lá e falar, não, mas eu não quero mais o processo criminal contra essa pessoa. Tudo bem. Agora, se for uma situação de violência doméstica, mesmo que a vítima queira retirar, a gente fala retirar a queixa, né? Não é tecnicamente correto, mas é assim que a gente fala normalmente. Ela não consegue. Justamente porque visando proteger a mulher. Às vezes ela está sendo obrigada a fazer aquilo, né? Por mais que ela não queira, né? Coagida, procura essa opção e a lei protege a mulher nesse caso. Isso. E muitas vezes assim, muitas vezes ela não está nem sendo coagida, mas ela está com aquele conflito interno de eu amo aquela pessoa, mas ela me fez mal. Entende? Ou às vezes entra aquela situação que nós conversamos antes de começar aqui também, né? Muitas vezes a mulher que é vítima disso aí, ela está em um estágio que ela se acha a culpada. Poxa, o que eu fiz pra ele me agredir, pra ele fazer isso que ele fez comigo, né? Ela se acha culpada, né? Então, às vezes é por isso. Esse sentimento de culpa, ele é bem característico de um relacionamento abusivo. Até é importante colocar, você fez esse adendo ali, né? É importante a gente colocar o que configura um relacionamento, um ciclo de violência. E isso, assim, estudos psicológicos comprovam, não sou eu que estou falando aqui, mas, assim, estudos psicológicos comprovam a existência desse ciclo, é um padrão de comportamento, né? E é muito característico em casos de violência doméstica, e, assim, quem é do direito, juiz, advogado, até psicólogos, né, enfim, levam a informação dessa configuração desse ciclo, porque quem tá dentro de uma situação dessa é difícil de você enxergar. Te digo por experiência própria. É muito difícil você enxergar. E às vezes as pessoas de fora que estão vendo, estão enxergando aquilo. E você e te falam e você não acredita. Porque tem um envolvimento emocional. Mas o que seria basicamente o ciclo da violência? Eu comecei um relacionamento com a pessoa e, nossa, começo é começo. Maravilha. Tudo lindo. A pessoa parece um homem, nossa, parece um príncipe encantado, né? Faz tudo que eu gosto, não sei o quê, é aquele amor de pessoa. E muitas vezes acontece da mulher estar num ciclo de violência e essa violência só acontecer quando eles estão sozinhos e ela comentar com pessoas, né, próximas e ninguém acreditar. Não, mas ele se transforma, então, quando não tá na frente dos outros. Exagero seu. Exato. Então, assim, mas, basicamente, no começo, tá tudo lindo, ele é um príncipe, é maravilhoso, é carinhoso, amoroso e tudo mais. Aí, você imagine um círculo, né? Um ciclo. Tô nessa situação chamada lua de mel,
que é o começo do relacionamento, aquela situação maravilhosa. Aí, com o tempo, as situações do dia a dia vão acontecendo, né? A gente vai conhecendo as pessoas e tudo mais. E chega no momento de tensão. Ele explode por ciúme. Ele bebeu um dia e te xingou, bateu na mesa, né? Te empurrou, ou só te xingou, né? Assim, não chegou pra vias de fato mesmo. E aquilo você ficou assustada, ou ele te bateu uma primeira vez e você resolveu denunciar. Então é um momento de tensão até o momento de explosão. E que a mulher resolve romper e fala, chega, pra mim não dá isso. Ela, seja, termina o relacionamento, ou vai até a delegacia e faz uma denúncia, ou faz um boletim de ocorrência online. Ou, assim, encerra aquele relacionamento de alguma forma, aquela violência de alguma forma. Fala, olha, eu não vou tolerar mais isso. Isso pode levar uma semana, um mês, 10 anos, a depender do caso, certo? E daí, nesse momento de explosão, obviamente, que depois vem um arrependimento. E muitas vezes é um arrependimento até sincero, e muitas vezes é um arrependimento na forma de manipular aquela mulher para voltar para aquela relação. Mas tem a situação, o episódio ali de arrependimento. Ou ela pediu medida protetiva, ele procura, pede perdão, fala que vai mudar, fala que para eles continuarem por causa dos filhos, fala que se ela mantiver isso, ela vai estar acabando com a família. Então tem todas essas questões ali que envolvem, leva um buquê de flores e chora, pede perdão, pede uma segunda, terceira, quarta chance, né? E daí quando acontece essa situação de arrependimento, a mulher, né, se ela aceita isso, e a gente não tá aqui pra julgar, como eu falei, é uma situação de uma pessoa que tem um envolvimento emocional com outra, e muitas vezes é difícil de se perceber nessa situação. Você acha que acontece com os outros, você não percebe que pode acontecer com você também. E mesmo a pessoa, diríamos, tendo muita instrução, acontece, entende? E daí o que acontece? Depois dessa situação de arrependimento, a mulher aceita pedido de desculpas, fala, não, vou tentar de novo, vai lá na delegacia, pede para tirar a medida protetiva, fala que não quer mais que ele responda o processo por ameaça, por isso, por aquilo. Não, acho que eu entendi errado, não foi bem assim, eu também engrossei, eu dei motivo, qualquer coisa nesse sentido, né? As pessoas buscam ali motivos porque tem envolvimento emocional, né? Ou muitas vezes assim, a gente tá falando muito de relacionamento amoroso, mas uma mãe que o filho agrediu porque ele estava na abstinência da droga. E daí depois o filho se arrepende e fala que vai largar a droga, e a mãe fala, não, coitado, ele merece uma segunda chance, não sei o que. Acontece bastante também. Enfim, passa essa fase de arrependimento, e depois dessa fase de arrependimento, depois de uma briga, se você se acerta, o que acontece? Fica tudo muito bom novamente. Então você volta para essa fase de lua de mel. Só que daí o que acontece? Você volta para essa fase de lua de mel, passa um tempo, volta. Até quanto tempo que dura, né? Outra situação de momento de tensão, explosão, e você fica nesse ciclo. E esse chamado ciclo de violência não é só para violência doméstica. Ele é para qualquer tipo de relacionamento abusivo. Estudos psicológicos demonstram isso, certo? Mas na situação de violência doméstica é ainda mais característico. E daí o que acontece? A partir do momento que eu tenho uma situação de arrependimento, a mulher aceita, e daí o que acontece? Tem outro momento de tensão, que é só questão de tempo, aí vem a culpa. Puta, não devia ter dado essa segunda chance pra ele. Nossa, mas olha o que eu tô me sujeitando. Me coloquei nessa situação novamente. Isso. E o que acontece também? Muitas vezes nesse tipo de situação, o agressor faz com a vítima, muitas vezes até nem consciente, né? Mas ele faz com que ela se afaste das pessoas que ela poderia pedir ajuda. Familiares, amigos, proíbe que é a chamada falar, né? rede de apoio. Ainda, muitas vezes, como eu falei, não é nem consciente. Muitas vezes é um ciúme, sabe? Mas a gente tava se dando tão bem, mas eu fui falar lá com a pessoa que ele não gosta. Mas aquela minha amiga lá, ele não gosta porque acho que as roupas dela que ela usa. Enfim, tem várias situações. E ela se afasta dessa rede de apoio. E quando eu tô tratando de uma mulher que tá querendo sair de uma situação de violência doméstica, a rede de apoio é fundamental. É fundamental. Um dos principais meios que ela pode buscar a força, né? Isso. E assim, a rede de apoio é extremamente importante, ainda mais quando eu tenho filhos em volta, né? Crianças, adolescentes no meio. Mas muitas vezes ela se afasta desses familiares, amigos, mas ela tem uma rede de apoio no judiciário. Porque a partir do momento que eu tenho uma medida protetiva, uma situação de violência doméstica,
Eu tenho encaminhamento da vítima para fazer o acompanhamento com psicólogo. Eu tenho encaminhamento dos filhos da vítima para fazer acompanhamento com psicólogo. A depender do caso, é fornecido, né, alguns cursos para ela se recolocar no mercado de trabalho. Então tem toda uma situação que o judiciário também abarca. Lógico, temos muitas dificuldades na prática, né, falta de recurso, estrutura. Muitas vezes no próprio judiciário a gente tem a chamada violência institucional, que assim, a mulher chegou na delegacia, foi fazer boletim de ocorrência, o policial falou, não, mas isso daqui não vai dar medida protetiva. Não, mas você não tem que... Não configura? Quem tem que decidir se vai ou não dar medida protetiva é o juiz. É o juiz. O policial, o agente que está lá para lavrar o boletim de ocorrência, ele é obrigado a lavrar. Se você chegou na delegacia, isso eu te digo por experiência de clientes também. Chegou na delegacia e falaram que não vou, isso daqui eu não vou pedir medida protetiva. Tudo bem, então exija a lavratura do boletim de ocorrência, daí você procura advogado, embora a Lei Maria da Penha não exija advogado nas situações de violência doméstica, procura advogado, o advogado consegue fazer direto o pedido de medida protetiva para o juiz. Tá? Mas eu não tenho como pagar advogado. Você consegue ir lá no fórum, pedir nomeação de um advogado ativo ou ir na Defensoria Pública, né? Também existe a possibilidade de você fazer um boletim de ocorrência online. E existem estados que permitem que você peça medida protetiva online. O Paraná não. O Paraná exige que a medida protetiva seja a vítima vá até a delegacia. Mas você pode fazer boletim de ocorrência, você pode ir no fórum, se você se sentir mais confortável. A Lei Maria da Penha, ela prevê que as delegacias têm que ter uma sala própria para atendimentos de violência doméstica, a serem feitos preferencialmente por uma policial mulher, justamente visando não expor mais a vítima, tá? Mas assim, na prática, a gente tem esses outros mecanismos. Eu posso fazer um boletim de ocorrência online, né? Eu posso ir até o fórum, né? Eu posso até mesmo, uma vítima, conversar com o juiz, pedir para falar com o juiz diretamente do caso dela, entende? E a gente também tem instituições que, por exemplo, a chamada Justiça de Saia, que é uma instituição que bem conhecida em São Paulo, mas ela atende no país todo, que tem voluntárias de várias áreas, inclusive eu já atuei em um período, mas tem voluntárias advogadas, médicas, psicólogas, assistentes sociais, que formam uma rede de apoio para um atendimento inicial dessa vítima, isso tudo online, tá? E daí fazem a orientação no encaminhamento. Olha, aqui é interessante você fazer o acompanhamento, procurar a Defensoria Pública, tá aqui o telefone, assim, acessado, mas dão essa orientação inicial totalmente online e gratuita para a mulher. Então, assim, eu sei que isso, falando diretamente com você que está nos ouvindo, está se, né, percebendo nessa situação de violência. Você não está sozinha, tá? Eu sei que é muito difícil sair de uma relação dessa em que você está com o teu psicológico totalmente abalado, né? Mas existem mecanismos de proteção. A Lei Maria da Penha é uma lei fantástica. Só que o grande desafio está colocar ela em prática. Em prática. E uma pergunta também que eu acho que é bem importante a gente esclarecer aqui. A mulher precisa necessariamente ela mesma prestar essa queixa para a polícia poder investigar os casos, ou não precisa ser a própria mulher, pode ser terceiros também? Podem ser terceiros. Inclusive é permitido nos casos de violência doméstica denúncia anônima. A grande questão é que muitas vítimas ainda não estão preparadas para dar prosseguimento a um processo de violência doméstica. Mas uma coisa bem interessante de colocar também, Breno, é que hoje a Lei Maria da Penha prevê que a medida protetiva ela pode existir independentemente de processo criminal. Ou seja, eu posso simplesmente pedir a medida protetiva para parar de ter contato com aquela pessoa, para aquela pessoa estar proibida de ter contato comigo, mas que ela não responda necessariamente um processo criminal, eu só quero ela longe. E muitas vezes a pessoa só vai entender isso quando tiver um papelzinho no oficial de justiça falando, proibição de contato, proibição de aproximação, existem consequências se você descumprir. E te digo assim, pela experiência que eu tenho na prática, 99% dos casos em que a medida protetiva, isso assim, né, chutando um percentual, mas assim, a grande maioria dos casos em que tem uma medida protetiva, o homem respeita. E se ele desrespeitar, existe um crime próprio, chamado crime de descumprimento de medida protetiva, com uma pena própria. E assim, ele descumpriu uma vez. Lógico, a vítima tem que levar essa informação. Então assim, ele me ligou sem querer, diz ele. Mandou mensagem e apagou. Passou na frente do meu trabalho. Mandou recado por qualquer coisa.
você vai, fazendo um boletim de ocorrência novo, vai comunicar essa situação à autoridade policial ou à autoridade judiciária. Chegando essa informação de descumprimento de medida protetiva para o juiz, ele vai mandar intimar o agressor para explicar, justificar o que aconteceu. Aconteceu reiteradamente. O juiz pode marcar uma audiência chamada audiência de justificação. O cara descumpriu mais uma vez, tornozeleira eletrônica. Descumpriu mais uma vez, vai preso por descumprimento da ordem judicial. Isso aí entra na minha próxima pergunta, que são quais as medidas, quais as penas previstas, né, para os agressores? Então, como a gente estava falando, tem vários tipos de... Voltando, né? Tem vários tipos de crime. A gente citou aí lesões corporais, vias de fato, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Esses dependem do comportamento mais ativo da vítima, que ela tem que ter um advogado, seja nomeado, né, ou pela Defensoria Pública ou advogado contratado, entrar com o processo, né, contra essa pessoa. Agora, nessas outras situações de violência, via de fato, lesões corporais, descumprimento de medida protetiva, a gente vai entrar também no crime de dano e no crime de perseguição. Esses a vítima tem que comunicar a situação para a autoridade policial, autoridade judiciária, e daí o Ministério Público vai dar a devida investigação e encaminhamento. Mas assim, hoje, o descumprimento de medida protetiva, por si só, ele é um crime com pena própria. Então assim, o cidadão pode já estar respondendo por o crime de ameaça. A vítima teve concedida a medida protetiva e ele descumpriu, ele ligou para ela segunda, terça e quarta, ele vai responder por mais 3 crimes. O fato que aconteceu segunda, o que aconteceu terça e o que aconteceu quarta. Vai se agravando. Isso. E tem muitas vítimas que falam assim, nossa, mas a pena, por si só, ela é tão baixa. O cara vai responder solto, não vai dar em nada. Tudo bem, mas se eu pegar situações, né, que muitas vezes a violência não vem uma vez só, né? Cada fato, e às vezes assim, o cara xingou e bateu. São 2 crimes no mesmo fato. Entende? Então, se eu for pegando todas essas situações, o cara vai responder 1, 2, 3, 10 processos criminais. Ai, mas não dá em nada. Dá. O problema é que muitas vezes demora, né? Isso que eu ia perguntar também. Quais são os desafios para aplicar essas penas aqui no Brasil, né? Então, eu não digo nem a questão do tempo, porque assim, processos de violência doméstica têm prioridade legal, tudo bem, tem muitos casos que têm prioridade legal. Mas a violência contra a mulher, a violência doméstica, é um assunto que está assim, super em pauta. Então, a partir do momento que eu levo a informação, como eu falei, pode ser que no processo de família a mulher esteja lá com processo criminal e daí ela entra na questão da discussão patrimonial, de pensão e tudo mais com outro juiz de família. Só que se eu levo essa informação de que eu estou diante de uma situação de violência doméstica e tudo mais, hoje a gente tem um desejo, né, eu digo assim, do judiciário de cada vez mais garantir a proteção nesses tipos de processo, nesses tipos de situação. Então não é nem pelo tempo, porque os processos têm até andado rápido, né, considerando as situações de violência doméstica. Mas eu acredito que o principal desafio seria a própria, você colocar na cabeça das pessoas, né, mudar essa mentalidade machista, essa questão cultural mesmo. Porque até mesmo o crime de feminicídio, né, que também teve alteração legal ano passado, foi aumentada a pena e tudo mais. Mas o aumento de pena por si só vai diminuir a prática de crime? Não. O que vai mudar é uma cultura diferente. Então eu preciso que as pessoas entendam que eu xingar uma mulher não é uma coisa normal. Eu falar pra ela que se ela não quiser continuar comigo, ela vai ficar sem nada e vai perder os filhos, não é uma situação corriqueira, entende? Então acho que o maior desafio seria esse. E vamos falar um pouquinho sobre a Maria da Penha também, né? Uma ativista brasileira, se não me engano, ela tá com 81 anos já, né? Uhum. Qual que é a importância da representação dessa pessoa para você que trabalha nessa área? Olha, foi um marco muito grande, né? Porque assim, antes, vamos resumir aqui para o pessoal a história da Maria da Penha. Ela era uma mulher que sofria violência doméstica, né, do seu ex-companheiro por muito tempo. E tanto que ela teve várias situações em que ela quase foi morta por ele. E ela ficou sem o movimento das pernas. E na época que ela sofria esse tipo de violência, ela procurou a delegacia e assim não teve, né, uma resposta efetiva, uma proteção, né, para ela, tanto que ela chegou até esse ponto, né, de virar cadeirante. Só que esse caso dela tomou uma repercussão internacional.
Tanto que a ONU, né, os países, enfim, os outros países, tomou uma repercussão tão grande na mídia que esses outros países cobraram do Brasil que fizesse alguma coisa. E daí veio a Lei Maria da Penha. E se você lê a Lei Maria da Penha, ela tem, assim, nossa, muitos mecanismos realmente protetivos. O desafio tá colocar eles em prática e fazer as pessoas entenderem. Por exemplo, uma outra questão que muitas pessoas não sabem. Eu tenho na Lei Maria da Penha uma previsão de que o agressor, ele é obrigado a custear todo o tratamento que a vítima tiver que fazer por conta da violência sofrida, inclusive psicológico. Eu também tenho, nos processos criminais de violência doméstica, um pedido que o Ministério Público, que agora virou padrão, né, e está previsto lá no Código de Processo Penal, que é pedir uma reparação mínima de danos, e dano moral, né, e também pode ser material. Já tive casos de levar comprovantes de consulta com psicólogo e comprovar que a minha cliente, né, a vítima, teve que fazer tratamento, acompanhamento depois dessa situação de violência e ele ter que custear. E isso constando na própria sentença penal, não precisa entrar com outro processo para o juiz reconhecer esse dano, entende? Também tem o próprio... a vítima teve que passar por um tratamento no SUS. Existe a previsão na Lei Maria da Penha de que o agressor tem que ressarcir o SUS pelo custo que teve de fazer o tratamento médico, psicológico, enfim, daquela vítima. Então, assim, a lei prevê muitas coisas. Ao mesmo tempo que é triste uma mulher ter passado por isso pra nós termos o que nós temos hoje, né? Ela é símbolo de resistência também, né? Você vê que não foi em vão, né? Apesar de todo esse sofrimento, né? E um dado bem legal de trazer também, Breno, é que, assim, muitas mulheres falam, mas a gente vê medida protetiva, mas tem um monte de mulher morrendo ainda. Aqui no Paraná, a gente tem estudos que comprovam que as mulheres, né, dos últimos casos que a gente teve de feminicídio, as mulheres não tinham medida protetiva. Ou seja, a medida protetiva, ela barra o agressor, entende? E essas vítimas esses casos de feminicídio, normalmente o que acontece? A mulher passou por uma situação de violência, e achou que nada ia acontecer com ela. Achou que não vai fazer nada. Ele não vai ter coragem. E tem. Não dá pra brincar com a sorte, né? Não dá pra brincar. E assim, vai lá, peça a medida protetiva, entende? Porque assim, a medida protetiva hoje também, uma outra alteração, é que ela não tem prazo. Antigamente falavam em 6 meses, depois falava-se em 1 ano, que poderia ser prorrogado também, e hoje não. Hoje é até cessar a situação de violência. Como que eu vou reconhecer isso? Caso a caso. Então, o que os juízes normalmente têm feito? Eu reavalio daqui a 1 ano. Aí daqui a 1 ano, tem a medida protetiva, daqui a 1 ano, o judiciário entra em contato com essa vítima para saber como que ela se sente, como que tá. E tem estudos que comprovam que o homem leva menos tempo normalmente, mas que as pessoas levam até 2 anos para reconstruir a sua vida amorosa. Então, normalmente, presume-se que em até 2 anos a mulher vai essa situação de violência vai cessar, porque muitas vezes a violência também vem porque a mulher quer romper e o homem não aceita, e daí vem violência para ela, não quer ver ela com outro homem, outra também, pessoa outro não relacionamento. aceita, exatamente. Então, muitas vezes a medida protetiva ela vem sem prazo para barrar essas situações, e na prática tem acontecido. E daí você me pergunta, mas a gente tem visto cada vez aumentar os casos de violência doméstica. Na verdade, o que tem aumentado, a gente conversou anteriormente, é a questão das mulheres se sentirem que a lei é efetiva, sentirem que a Lei Maria da Penha ela realmente protege, então elas criam coragem de denunciar. Se sentindo encorajadas. Sim. Perfeito. E é importante a gente destacar também que as mulheres não estão sozinhas nisso aí, como você bem colocou durante o programa todo, né? Uhum. As mulheres não são culpadas por isso, porque nada justifica chegar nas vias de fato ou qualquer outro tipo de agressão que você bem colocou aqui. Então, por isso que no começo do nosso programa eu disse o quê? Que é um programa de utilidade pública, porque muitas vezes as pessoas, nem eu mesmo sabia de várias coisas que você falou aqui durante o nosso bate-papo de hoje. Então, assim, nosso programa fica gravado na íntegra, você pode acompanhar ele depois também. E eu quero que você fale um pouquinho agora nas suas considerações finais com as mulheres que estão nos acompanhando. Você pode passar um recadinho direto para elas. Claro. Bom, para começar, uma última consideração. Se você é vítima e você já procurou o judiciário, já pediu medida protetiva e resolveu voltar atrás,
Não se sinta culpada, não sinta que você vai ser julgada de qualquer forma. A gente está aqui justamente para garantir a proteção da mulher, entende? Então, assim, dentro de todo esse ciclo da violência, que eu coloquei de uma forma resumida, existe todo esse trabalho de culpa, esse trabalho de tentar, né, salvar o relacionamento, salvar aquele relacionamento que você idealizou para você. Mas você não está sozinha. Existe a possibilidade de recomeço. Todos nós podemos recomeçar. A lei prevê vários mecanismos, tanto no âmbito criminal quanto na área de família, para você ter garantidos os seus direitos, a sua proteção, as dos seus filhos, para você conseguir seguir a sua vida. Existe vida após um relacionamento abusivo. É possível se libertar, mesmo que você esteja uma vida toda neste relacionamento, ou em mais de um relacionamento, você passou em mais de um relacionamento abusivo. Existe saída. Procure ajuda, seja qual for, mas procure ajuda, procure sua rede de apoio. Se você se afastou de familiares, não tem familiares próximos, se afastou dos amigos, procure a autoridade policial, procure a autoridade judiciária, procure ajuda. Não permaneça nessa relação. Como eu disse, não estão sozinhas. Sim. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa. Nós vamos ter que marcar outros bate-papos, porque 1 hora passa muito rápido, né? Sim. Mas com certeza foi muito boa a sua participação aqui. Eu te agradeço mais uma vez. Obrigada, Breno. Obrigado pelo convite, a oportunidade. Obrigada, boa noite a todos. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais. Tem o podcast na terça-feira e o Boa Noite Tamandaré na quinta. Até semana que vem.